pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. Esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje eu converso com o professor incrível Guilherme Casarões. Ele é cientista político, professor na UGV, ele é especialista em política externa e movimentos de extrema-direita e ele coordena o Observatório da Extrema-Direita, que é fantástico, que vocês têm que seguir lá no Twitter e por todos os caminhos possíveis, tá? Sigam ele lá no Twitter, no Instagram também. Eu amei essa conversa, gente. Eu sei que eu falo isso bastante aqui e é verdade, mas eu aprendi demais. Eu acho que se você tem aí as suas convicções, seja para qual for o candidato que você vai votar nas eleições, seja como você vê o mundo, escutem aí com o coração aberto, para a gente entender aí quais são as raízes, motivações do porquê a gente está nesse mundo que a gente está hoje, político, tá? Então, eu gostei demais dessa conversa, vou ficar pensando nela por muito tempo, espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Obrigada! Mas adorei, super obrigada, Guilherme, por ter topado conversar comigo. Como eu te falei, eu sou seguidora, fã, já estava atrás de saber quando a gente ia poder conversar. Eu sempre falo, super orgulho, né, de ver todo o trabalho que você faz, não só do ponto de vista acadêmico, mas traduzindo tanto desse conhecimento aí para um público maior. Então, é uma honra poder conversar com você. Gabi, é um prazer enorme. Que bom que a gente compartilha dessa vontade de spread the knowledge. Difundir a ciência de alguma forma é importante. Agora, tem que começar com essa pergunta. Como que você acabou com esse interesse em estudar extrema-direita, esses movimentos? Como que isso você sempre pensou nisso? Isso é algo mais novo? Como que foi seu processo? Essa é uma pergunta interessante porque ela nasce de um erro analítico meu. É um erro do qual eu me envergonho, mas que também me fez evoluir muito assim, intelectualmente, que foi o seguinte: a gente na ciência política, minha formação, na verdade, é relações internacionais e ciência política, né? Eu fui caminhando nessa área. Durante muito tempo estudei conflito israelo-palestino, que era a minha pesquisa original lá na graduação. Depois eu fui para Brasil, política externa brasileira. Então, assim, quando eu me defini academicamente, eu estava justamente nessa encruzilhada entre relações internacionais e ciência política, olhando para o Brasil. Então, temas políticos me interessavam muito. Meu mestrado foi sobre o governo Collor, que era um período que ninguém depois teve coragem de voltar para estudar, que deixou muita gente com raiva na época. E assim, eu fui construindo a minha trajetória acadêmica meio que em paralelo à docência, porque também tem isso no Brasil, né? Você entra no mestrado, já tem uma pressão enorme para trabalhar, porque a bolsa não paga. Então, assim, eu fui sempre muito nesse input da sala de aula também, para poder pensar minhas pesquisas e o que estava na crista da onda do momento e tal. E aí, um dos desafios que a gente tem como professor universitário é que a gente é muito demandado pela imprensa para fazer análise, geralmente a queima-roupa, né, aquela coisa meio, olha, o que está acontecendo nos Estados Unidos e tal. E eu me recordo, eu quero contar a história só porque ela me levou à extrema-direita. Um dia me liga uma jornalista acho que é Isto É, não lembro se era Isto É, eu prefiro até não lembrar porque o erro foi feio. E ela me perguntou assim: professor, eu queria que você analisasse essa candidatura agora que está sendo anunciada de um apresentador de talk show nos Estados Unidos, o Donald Trump. E eu, na hora, ri, né? Eu falei, olha, eu não acho que essa candidatura vai dar em absolutamente nada, isso era 2015, por duas razões. Porque só tem dois caminhos para o Trump. Ou ele sai como candidato independente, ou ele sai como candidato republicano. Àquela altura ele já tinha moldado a persona política dele mais conservadora e tal. A história americana com candidaturas independentes é muito cruel. A gente teve um bilionário chamado Ross Perot, que foi candidato em 92, 96 e se lascou. Ou seja, a chance de um cara, por mais dinheiro que tenha, conseguir financiar uma candidatura independente e ganhar um colégio eleitoral sequer é mínima. E, ao mesmo tempo, sendo o Partido Republicano um partido muito conservador também do ponto de vista institucional, onde prevalecem dinastias do tipo a dinastia Bush, é muito pouco provável que um total outsider seja capaz de ganhar a nomeação
do Partido Republicano. Na época eram acho que 17 ou 18 concorrentes, né? E desliguei o telefone, assim, sem entender o risco que tinha sido aquela avaliação que eu fiz. Porque eu meio que rejeitei qualquer possibilidade de o Trump ser candidato, e muito menos de ganhar a eleição. Alguns meses depois, eu começo a ter dificuldades reais de dormir, pensando naquilo que eu falei, falando, cara, o Trump vai ganhar a eleição, que mancada. Mas isso me ensinou uma coisa, Gabi, que é a seguinte: na ciência política, e eu estou pensando na ciência política em qualquer lugar do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, mas aqui também, a gente está muito acostumado a olhar para a política como um jogo de instituições. Então, a nossa percepção ela é muito mais institucional do que sociológica. E o que acontece? Existem momentos na história do mundo, em que as instituições estão sendo carcomidas por dentro, estão ali meio que se segurando para não cair, enquanto a sociedade está mudando. A sociedade americana mudou muito nesses últimos 15, 20 anos. Inclusive a classe média baixa, branca, que está ressentida e etc. Quer dizer, você tem um monte de fenômenos acontecendo, que você conhece muito bem, e que explicam como é que é uma disjunção entre a instituição e a sociedade. Ali eu comecei a entender o seguinte: falta para nós, cientistas políticos, um pouquinho de sociologia e antropologia, sabe? Um pouquinho de sensibilidade para a dimensão social da coisa, que em muitos casos a gente só percebe a posteriori, a gente só consegue entender depois que o fenômeno já aconteceu. E aí é fácil, né? E aí, depois dessa vergonha, desse embaraço, que claro, foi um embaraço que todo mundo cometeu, né? Todo mundo errou naquele momento da avaliação, porque estava todo mundo olhando para trás e pensando, bom, se a história já nos mostrou que Ross Perot não conseguiu e que o Partido Republicano não vai deixar esse cara entrar, não há razão para achar que ele vá conseguir agora, né? Ou que uma figura como essa vá conseguir agora. Até porque a gente sabe, a Constituição americana, em tese, ela é a prova de populistas, né? Em tese. E aí, o Trump ganha a eleição. E quando ele ganha a eleição, e esse eu me lembro vivamente, na época eu dava aula numa faculdade aqui em São Paulo chamada ESPM, dava aula aqui na GV também. Eu dava uma disciplina de cenários, de forecasting, cenário para relações internacionais, e eu entrei na sala de aula no dia da vitória do Trump e falei, pessoal, anote isso aí no caderno de vocês, Jair Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. Sério? E eu falei isso, claro, com dor no coração, isso era 2016. Eu já segui o Bolsonaro desde 2010, 2011, e eu vi aquele cara muito devagarzinho conseguindo ocupar um espaço nas redes sociais, na imprensa, no debate público, que, a meu ver, ele nem mereceria. E aí eu só juntei uma coisa com a outra. Eu falei, bom, a transformação da sociedade brasileira é diferente da americana, mas o problema institucional está colocado nos dois países. E o Bolsonaro ele vai ser uma espécie de Trump, ele vai surpreender todo mundo. E é bom que a gente esteja preparado para isso, não só para entender se o Bolsonaro ganhar, entender e até pensar o que a gente fez de errado nesse processo todo, mas também para evitar que isso aconteça se for do interesse, né, das pessoas. E o que eu percebi, Gabi? De 2016 a 2018, houve uma onda de pessoas, até pessoas muito inteligentes, bacanas, esclarecidas, subestimando o Bolsonaro terrivelmente. Falaram, não, imagina, é um cara de WhatsApp, esse cara não vai a lugar nenhum. Eu falei, gente, mas o Trump ganhou exatamente com a mesma retórica, as mesmas estratégias, o Steve Bannon está andando aqui pelo Brasil. Então, assim, não dá para subestimar. Aí é que eu resolvi colocar a minha cachola a serviço dessa compreensão, falando, bom, agora eu vou tentar entender por que esse fenômeno está acontecendo também aqui no Brasil. A gente já teve maluquinhos na presidência, tipo o Enéas, né, nos anos 90, que era um cara que, se a gente for olhar, ele tem laços também com um tipo de extrema-direita. Mas o Bolsonaro é o representante mais bem acabado desse movimento, que era um movimento super difuso no Brasil, e que começa a emular muita coisa da alt-right americana. Começa a emular a linguagem digital, aquela estética meio vaporwave, aquela coisa meio rosa, meio azul, os símbolos, os emojis, o sapinho,
sabe, todas essas linguagens da internet, do 4chan, do Reddit americano, elas foram sendo transpostas para o Brasil, e aí eu já estava acompanhando, eu já estava olhando muito de perto e pensando assim, bom, esse cara sabe jogar um jogo que a esquerda não sabe jogar, que nenhum político tradicional no Brasil sabe jogar, que é o jogo da narrativa construída permanentemente, que é o jogo das fake news, que é o jogo, né, dessa estrutura digital, ou desse gabinete do ódio, que quer que seja, que depois ficou conhecido. Então, ali é que me clicou, sabe, essa ideia. E quando eu falo que nasce de um erro, é porque eu não queria correr o risco de cometer o mesmo erro que em 2015 eu tinha cometido, de subestimar uma mudança social profunda que aconteceu nos Estados Unidos e que estava acontecendo no Brasil. E aí, um tempo depois, a gente vai, eu e alguns colegas, vamos criar o Observatório da Extrema-Direita, que vamos dizer, uma iniciativa mezzo-acadêmica, mezzo-cidadã, para a gente poder acompanhar e entender, bom, a gente não quer que isso se repita, a gente não quer que isso aconteça de novo, né? E é claro, é difícil engajar, é difícil falar com as pessoas, essa tentativa de difundir ciência nas redes nem sempre vale a pena, nem sempre é grata, porque a gente apanha muito também de todos os lados, mas o meu interesse ele surge meio daí, de entender como é que a coisa estava funcionando ali na própria base da sociedade. E foi o momento que eu resolvi abrir uma conta de Twitter só para entender o que estava acontecendo, acompanhar essas figuras todas e tal. E, enfim, aí o resto... Estou aqui hoje já, caminhado bastante. É, o que a gente vê. A pergunta que eu sempre tenho é assim, porque é uma democracia, né? Como que a gente honra as escolhas que as pessoas fizeram, né? Então, os mais de 50 milhões de pessoas aí que votaram para o Bolsonaro numa democracia. Então, como que a gente faz para pensar em honrar o que as pessoas escolhem, ao mesmo tempo de tentar falar sobre como que essas campanhas são feitas, né? Porque eu acho que um risco que a gente sempre corre é meio que falar, as pessoas não são inteligentes ou são ignorantes, é por isso. E eu acho que isso, às vezes, a gente diminui, né, a agência dessas pessoas. Como que você lida com isso de honrar a democracia, honrar a escolha, mas ao mesmo tempo tentar mostrar as estruturas em volta disso? Eu fico me lembrando de uma frase da Hillary Clinton, em 2016, quando ela chamou os apoiadores do Trump de a basket of the portals, né? E acho que foi um erro que a esquerda, eu não considero uma pessoa progressista de esquerda, enfim, mas eu fico feliz de não ter caído nessa armadilha, mas a esquerda em geral, a esquerda militante, e muitos colegas meus, inclusive, entraram numa operação de 2014 para frente, de rotular todas as pessoas que discordavam das pautas do PT de fascistas. E eu entendo o que essas pessoas queriam dizer, talvez elas nem quisessem dizer o fascismo como tal, mas o problema de rotular alguém como fascista é que, para quem conhece, como a gente, a linguagem da política, isso desumaniza o seu interlocutor. Chamar de fascista é uma forma de desumanizar e, portanto, de deslegitimar qualquer possibilidade de diálogo com o outro lado. E eu acho que para o campo bolsonarista, e principalmente ao longo desse período de 2014 a 2018, chamar de comunista funciona da mesma forma, com sinais trocados. E isso contribuiu, pelo menos no plano linguístico, para uma polarização política que a gente nunca tinha visto. Porque, tucano e petista, mesmo que fosse petralha, né? Enfim, ainda existia algum ponto de conexão, de intersecção, que a gente pudesse ali estabelecer um diálogo. Você via nos debates políticos que, por mais acirrada que fosse a disputa e tal, o jogo democrático era respeitado na sua essência, né? Os valores eram discutidos ali de maneira muito franca. E a gente começa a ver de 2014 em diante, em parte por atos que a própria esquerda cometeu, uma mudança no tom, na chave do debate político no Brasil. Tem gente que fala que é 2010 que isso começou. Eu acho que mais em 2014, assim, onde a coisa ficou mais clara, onde parecia que a gente já tinha cruzado o Rubicão, sabe? Não tinha mais volta. Essa disputa política que não permitia nenhuma forma de comunicação, nenhuma forma de interação. Então, a gente já entra em 2018, a eleição do Bolsonaro, num quadro em que famílias, e eu posso falar da minha, mas eu ouvi relatos de muitas pessoas, em que famílias romperam, pelo menos temporariamente, a conversa, tipo assim, de não conseguir se falar, porque
E aí tem o que a literatura de ciência política vai dizer. Tem um texto muito interessante de um cara chamado Martin Svolek, no Journal of Democracy, que ele fala o seguinte, olha, a polarização não é um problema de nenhuma sociedade. Toda sociedade é polarizada. Democratas e republicanos se polarizam há 150 anos. Conservadores e trabalhistas na Inglaterra, e mesmo PT e PSDB no Brasil. Isso não é o problema. O problema da polarização é quando ela sai do campo da elite e ela entra no campo da massa e principalmente a partir de uma dimensão identitária. É como se a polarização ela dissesse respeito no limite a quem você é, né? E eu acho que o que a gente vem vivendo é um pouco isso, assim. A impressão que eu tenho muitas vezes, Gabi, é que a gente vive em dois Brasis diferentes. O Brasil que adora o Bolsonaro, que não vê defeitos em nada que ele faz, que acredita em tudo que ele fala, que se informa por canais jornalísticos ou pseudo-jornalísticos que vão dizer uma história sobre a realidade que é muito diferente da história com a qual a gente está acostumado, né? E eles têm, aliás, argumentos para defender a posição deles, inclusive de que a imprensa é parcial, de que é tudo fake news, não sei o quê. Mas eu tenho a sensação de que essa dinâmica polarizada que se radicalizou completamente, que criou duas bolhas gigantescas, ela dificulta muito qualquer possibilidade até de empatia entre um lado e o outro. Uma das minhas tarefas, quer dizer, eu como cidadão, e claro, como professor, é tentar entender o outro lado e tentar construir alguma forma de interação, de ponte entre ideias das quais eu discordo, né, e o diálogo possível na democracia. Mas eu te confesso que eu tenho enfrentado dificuldades porque mesmo quando a gente tenta levar a discussão para o campo racional, dos números, né, da evidência empírica, parece que do outro lado a gente bate numa muralha. É muito difícil porque, assim, fatos não importam. O que importa agora é uma espécie de briga de torcida, né? E como isso está muito arraigado na identidade das pessoas, eu acho que a gente ainda leva uma geração para conseguir se livrar um pouco dessa polarização que se construiu. Hoje as pessoas têm medo, principalmente quem é de esquerda, tem medo de sair na rua com adesivo do PT, com carro, né? Porque isso virou uma espécie de ofensa, virou uma espécie de briga num campo da irracionalidade que a pessoa pode tirar uma arma. E eu não estou nem dizendo que só o bolsonarista fará isso, mas é um grau de violência política que passou de uma hora para outra a ser tolerado. Então, assim, para responder a sua pergunta de maneira objetiva, eu acho muito difícil, no momento em que a gente se encontra, criar uma espécie de denominador comum democrático. E eu não sei se a estratégia da esquerda tem sido muito feliz, porque, em parte, ela continua estigmatizando o eleitor do Bolsonaro como se ele fosse um autoritário na sua essência ou nem sequer merecesse pertencer à categoria de humano, né? Quando o Lula, por exemplo, e eu estou aqui, enfim, não tenho compromisso com nenhuma campanha, mas quando o Lula, por exemplo, chega e diz abertamente que a manifestação pró-Bolsonaro no 7 de setembro mais parecia um comício da Ku Klux Klan, só faltava o capuz, eu acho essa estratégia péssima. Porque ela segue impedindo qualquer possibilidade de conversa com pessoas que, por razões das mais variadas, boas ou ruins, apoiam o presidente da República, né? Então, assim, eu acho que talvez o jeito certo de se abordar esse tema, isso é muito difícil, nos Estados Unidos também se vive esse dilema, é colocar a discussão nos seguintes termos. Você tem um autoritário que não tem, um autocrata, enfim, que não tem compromisso com a sociedade, que não tem compromisso real com a sociedade, de um lado, e você tem uma frente ampla de pessoas que acreditam na democracia, inclusive na divergência dentro da democracia. Eu acho que esse seria o mundo ideal. Isolar o Bolsonaro na chave da democracia, dizendo, olha, esse cara está ameaçando a democracia de maneira objetiva, vamos nos juntar. Infelizmente, aqui no Brasil, essa discussão não rolou dessa forma. Quer dizer, alguns sugeriram isso, vamos
fazer uma frente e tal. Mas aí o problema é que voltam as palavras erradas, né? Uma frente contra o fascismo. Isso isola as pessoas, isso dificulta. Eu evito, por exemplo, usar a palavra fascismo, até porque eu acho que ela é inadequada para descrever o que está acontecendo, mas eu não gosto quando as pessoas usam isso, porque eu fico pensando, pô, meu sogro, sabe? Uma tia-avó. Pessoas que eu sei que votaram no Bolsonaro por outras razões, às vezes um antipetismo arraigado, às vezes uma frustração, às vezes uma identificação com uma coisa que o Bolsonaro falou, e a gente sabe que o Trump também fez isso, assim, ele segmentou a mensagem de uma forma que, às vezes, você se identifica com um ponto só, e isso já basta para você aderir àquela campanha. Então, assim, é tudo muito difícil, e esse tem sido o desafio, até para a gente trabalhar nas redes sociais, né? Como é que a gente cria pontes? Como é que a gente fala numa linguagem em que todo mundo possa, né, se engajar? Como é que a gente fura a bolha? Enfim, mas são desafios com os quais a gente está lidando dia a dia e não tem muita resposta para isso. É muito difícil. Com certeza. E eu vou querer fazer uma pergunta sobre religião em 1 minuto, mas uma das coisas que eu reparo muito, né, que as pessoas respondem, por exemplo, no meu Instagram, quando eu pergunto, tem muitas pessoas que quando eu falo essa questão, né, porque eu concordo, eu falo essa questão de proteger a democracia, né, que eu acho que isso é o que a gente tem que investir e tal. Muitas pessoas falam, o Lula voltar ao poder, ele tem um projeto de poder e ele nunca vai querer sair do poder. E ele vai querer ficar no poder, e esse é o meu medo. Então, tem esse argumento. E o outro que eu também recebo muito é as pessoas ficarem martelando, falando, ele foi preso. Como que a gente vai eleger um ladrão? Tá? Essas são as coisas que as pessoas jogam, e eu vejo que são esses 2 argumentos. Como que a gente coloca esses argumentos em contexto? Bom, o argumento da prisão, ele é mais difícil de combater porque já está muito, né, enfronhado na cabeça das pessoas, né? As pessoas hoje já entendem o Lula, e o Bolsonaro, claro, tem dado apelidos, né, que ele gosta de usar, ex-presidiário, aquela coisa toda. Bom, o que eu respondo para as pessoas, e olha, de novo, não tem nenhum compromisso com a campanha do Lula, nem com o Lula, mas o que eu respondo muitos candidatos hoje a deputado federal, deputado estadual, governadores já foram presos em algum momento. A Lava Jato prendeu muita gente. Pelas razões corretas e pelas razões erradas. O processo do Lula foi anulado. Isso não o torna inocente necessariamente, mas até que se prove o contrário, diante de processos que não existem mais, né, em tese ele não deve nada à justiça, pelo menos essa é a argumentação que circula, e que eu acho que tem sentido, né? Então, assim, eu não vejo o fato de o Lula ter sido preso num processo que foi decidido como injusto, foi considerado injusto pela Suprema Corte, eu não vejo isso sendo um impeditivo para ele se candidatar. Agora, qual que é o problema? O problema é que quem invalidou o processo foi a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já foi escolhido tanto quanto o Lula como inimigo da nação por parte daqueles que não gostam, né, que gostam do Bolsonaro, basicamente. Então, o Bolsonaro tem 2 grandes inimigos, né, o Lula, lulopetismo, esquerda, e o Supremo Tribunal Federal. Então, é muito fácil construir em cima disso uma teoria conspiratória, segundo a qual está todo mundo de mão dada ali nos bastidores para que o sistema volte ao poder. Tá. Né? E aí a gente tem variações do Brasil dos temas que o Trump também usava, né? Drain the swamp, aquela coisa toda, né? De lutar contra o deep state. Isso tudo é colocado, às vezes não com esses termos, às vezes não com essa consciência conceitual, mas isso está sendo discutido ali nos grupos bolsonaristas, eu participo de vários, assim, o ânimo conspiratório é muito forte, está o tempo inteiro ali presente. Então esse argumento do Lula ter sido preso, eu acho que você não vai conseguir convencer ninguém que já decidiu na própria cabeça que o Supremo é inimigo e que a esquerda é do mal. Tá. E que a esquerda é corrupta. Quer dizer, mas assim, a única resposta lógica é, se a justiça considerou que o processo foi enviesado e que, portanto, ele não vale, não há por que impedir o Lula de concorrer. Tá. Né? Uhum. Com relação a essa outra coisa do Lula ter um projeto de poder, olha, eu acho que todo partido político tem um projeto de poder.
Com que é certeza. mais ou menos claro, é mais ou menos verbalizado, mas ele existe. Eu quero dizer o seguinte, se um partido político disputa eleições, ele quer ganhar. Né? Claro que nem todo partido quer ganhar, às vezes ele quer simplesmente aumentar a sua margem de manobra para ter cargo, etc. Mas, assim, existem partidos, e no caso dos Estados Unidos, os dois partidos relevantes do sistema operam dessa forma, e no Brasil, PT e PSDB historicamente operaram dessa forma, são partidos que querem chegar ao topo do Executivo Federal. Então, veja, o PSDB disputou todas as eleições, menos essa última agora, porque o PSDB se destruiu no meio do caminho. Mas a gente já teve Fernando Henrique, Serra, Alckmin, Aécio, disputando eleições. Covas, né, o primeiro. O PT disputou todas as eleições desde 89. O Lula perdeu 3 para ganhar uma. E aí ele ganhou 2, Dilma veio, ficou 1,5, né, saiu no meio do mandato, e agora está disputando de novo. Quer dizer, é normal num país em que você tenha partidos grandes, partidos capilarizados, partidos com projeção nacional, de você querer ganhar a eleição. E claro, todo desejo de participar politicamente pela via partidária não deixa de ser um projeto de poder. Agora, uma coisa é pensar se o projeto de poder é compatível ou não com as regras democráticas do jogo. Vou te dar um exemplo, de novo, com paralelo com os Estados Unidos. O então vice do Lula, lá nos bons tempos, o Zé Alencar, deu uma entrevista uma vez para a rádio em que perguntaram para ele por que se o Lula tinha ali 80% de aprovação popular, ele não poderia disputar um terceiro mandato. E o Zé Alencar caiu na piração e fez um comentário no seguinte sentido: se o Franklin Delano Roosevelt pôde, por que o Lula não pode? A pergunta dele é legítima, mas ela revela uma ignorância. O Franklin Delano Roosevelt pôde porque não havia nenhum limite constitucional naquele tempo para número de vezes que você poderia assumir um mandato. O FDR assumiu 4 vezes, né? Morreu no começo do 4º mandato. No Brasil e agora nos Estados Unidos existe uma regra escrita de que um presidente só pode se reeleger uma vez. E veja, o Lula, se ele fosse o Chaves, ele mandava um plebiscito para mudar a Constituição, animado por 80% de aprovação popular, 80 e tantos por cento de aprovação governamental. O Chaves fez isso na Venezuela. O que me parece tornar o Lula um democrata é o fato de que, quando deu 2010, ele, no auge da sua popularidade, ele saiu numa boa. E tenho certeza que, mesmo que o vencedor daquela eleição de 2010 fosse o Serra, o Lula teria passado a faixa. A contragosto, claro, queria que a Dilma fosse eleita, mas eu não consigo ver uma linha de descontinuidade democrática, nem da mão do PSDB, nem da mão do PT. Tá. Então, projeto de poder todos temos. Seja na academia, seja na política. Quer dizer, a gente... Seja como pai, mãe. Claro, a gente sempre tem algum projeto que não é nem projeto de poder, é um projeto para o qual o poder é necessário, né? Independente do objetivo. E o Lula tem, o PT tem. O que eu acho problemático do PT, e a minha crítica assim, fundamental ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido que eu admiro, cuja trajetória eu admiro, mas é um partido que não se renovou. É um partido cujas lideranças, quando a gente era criança, são as mesmas de hoje. As mesmas. Né? Você pega, olha só, Lula. Lula é o líder do PT desde 79, 80, quando o partido foi fundado. Eduardo Suplicy, Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante estava fazendo lá campanha para o Plano Cruzado. Ou seja, todas essas pessoas, elas continuam no centro do poder do PT. E eu entendo que no Brasil, pela própria descontinuidade dos sistemas partidários, porque a gente tem ruptura, golpe, não sei o quê, o partido, para se sustentar, ele precisa de caciques, né, de pessoas que segurem o partido ao longo do tempo. Mas isso gera um problema real. E o problema eu como eleitor, e eu como pessoa de esquerda, que teria toda a disposição de votar no PT, pelo que o PT representou historicamente, etc., eu não sei se o Lula é uma boa opção de novo. É a 6ª vez que ele sai candidato. Né? É a 6ª vez. E seria a 7ª. Quer dizer, ele sai em 89, 94, 98, 2002, 2006.
seria a 7ª se em 2018 ele tivesse conseguido ser candidato, que a justiça impediu. Faz sentido para o mesmo partido você ter a mesma figura disputando todas as eleições na sequência? Eu não sei se faz sentido. Então, acho que o problema do PT é um problema de renovação política. E que é um problema, e acho que ele fala de um problema maior, que é o problema da falta de renovação do próprio sistema partidário brasileiro. Os líderes tucanos, agora deu uma embaralhada com a Lava Jato, mas eram os mesmos. Aécio, que está desde criança lá, meu conterrâneo de Belo Horizonte, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Serra, está lá velhinho, Fernando Henrique. Essas pessoas ainda, de alguma forma, tutelam o partido. E aí tem uma geração, que eu presumo que seja mais ou menos da nossa idade, que é uma geração que não conseguiu ascender, porque a velha guarda estava ali tutelando. Segurou. Então você tem um gap geracional complicado no Brasil. Você não tem um líder da idade do Obama. Você não tem um líder que chegou ali no meio, já com alguma projeção. Talvez fosse a Marina Silva, talvez fosse o Eduardo Campos, que faleceu tragicamente, talvez fosse até o Ciro ou o Aécio, mas essas pessoas, de alguma forma, não conseguiram se fixar nacionalmente, ou brigaram demais, ou, sei lá, a vida os levou para caminhos diferentes. Mas o ponto é esse: a gente não teve uma geração intermediária que hoje deveria estar preparada para assumir o poder. E aí a gente está na mão de... Tudo bem, o Bolsonaro é um pouco mais novo que o Lula, uns 15 anos mais novo, mas a gente está na mão do Bolsonaro de um lado, que é a liderança. Ele não é uma liderança partidária, ele é líder do próprio movimento, que a gente pode até pensar como uma seita política, porque ali não é partido institucionalizado. O Bolsonaro passou 2 anos governando sem partido. E do outro lado, o Lula, que já tem 76 anos, não quero nem entrar em questões de saúde, acho que não é disso que se trata, mas é uma pessoa que claramente já é desgastada no cenário político, por 1000 razões. Sim. Né? E que olha para o Brasil, acho que também tem esse problema, olha para o Brasil com um olhar do século XX ainda, né? Ou do início do século XXI. Eu estou convicto, Gabi, que o mundo mudou, o mundo é diferente. Eu acho que e o Bolsonaro, a grande vantagem dele, se a gente compara com outros políticos da mesma geração, é que ele é o famoso tiozão do Zap, né? Ele é um cara que entendeu a linguagem do mundo digital, mesmo sendo um pouco mais velho, e dominou esse caminho que nenhum político da mesma geração conseguiu dominar. E os que tentaram pareceram meio ridículos, né? Tipo o Ciro Gomes fazendo lá React, aquelas coisas que soam meio fora do lugar para um cara como o Ciro, que era até outro dia um grande palestrante de universidade, agora está ali fazendo live. O Bolsonaro não, o Bolsonaro ele soa muito autêntico ao fazer isso. E acho que ajuda o fato dele ter 3 filhos, que têm entre seus 30 e 40 anos, e que cresceram já nessa realidade digital, e que ensinaram o pai a jogar um jogo que lhe deu uma vantagem gigantesca nesse processo. Isso é muito interessante, porque esse negócio da velha guarda, a gente vê também, né? Uma das críticas aqui nos Estados Unidos é do atual presidente também, no final, né, os democratas terem escolhido. Não é porque a gente não tinha escolha, tinham vários candidatos ali nas primárias, mas os democratas escolheram um presidente, né, ou um candidato que era o mais velho de todos, era o mais, e de verdade era o mais de centro, né? Ninguém escolheu a Elizabeth Warren, que é aqui do meu estado, ou o Bernie Sanders, né, de Vermont, enfim, escolheram, eu sempre falo que, e o senhor estava falando pro meu pai outro dia, eu acho que você vai ficar chocado, mas eu moro nos Estados Unidos há 15 anos, e não faz muito tempo que eu me dei conta que eu acho que esse é um país conservador, porque eu cresci achando que era um país ultra progressista. Então, assim, sabe, nessa ideia também dessas gerações, do quanto qual geração foi exposta a quê, e o quanto a gente migrou para entender a informação de uma maneira ou de outra. Você acha que isso também se traduz ao eleitor mais jovem no Brasil, por exemplo? É um eleitor mais consciente, que ele quer... Como que isso se traduz nos eleitores mais jovens no Brasil? Olha, eu acho que entre os jovens existe um fenômeno interessante, porque a geração que está logo abaixo da nossa, que é a geração dos nossos alunos e geração talvez de alguma pessoa que a gente tenha familiar mais novo, é uma geração que já nasceu, ela é nativa digital, a gente não é, e ela
é muito antenada para essas causas de natureza progressista. Então, causa LGBTQIA+, causa antirracista, causa feminista, né? Eu passei a faculdade inteira, no começo dos anos 2000, e eu acho que eu não ouvi a palavra feminismo mais de 2 ou 3 vezes. Assim, essa não era... Nem eu. Não era a pauta. Não era a pauta, e a pauta virou Não. muito rápido. Eu acho que a gente até importou no Brasil a pauta americana, né? O registro, a maneira como nos Estados Unidos esses temas são discutidos. Então não vai tardar a chegar a Critical Race Theory e as brigas envolvendo isso aqui no Brasil. Mas assim, então essa geração mais nova, ela tem um sentido muito claro de consciência social e de consciência de privilégios e do lugar das minorias, do empoderamento. Eu acho isso tudo muito correto. Eu, às vezes, tenho medo um pouco da radicalização de certas pautas, porque isso gera problemas também, mas vamos dizer que, como pautas, elas são corretas. Qual o problema? O problema é que quem não é LGBTQIA+, e não tem empatia pelo movimento, quem não é feminista, pode até ser mulher, mas não tem esse engajamento com a causa feminista, que acha que o feminismo é até errado e tal. Quem não é negro ou não se entende como negro, e no Brasil essa questão racial é um pouco mais complicada do que nos Estados Unidos. Você não tem não é uma coisa dicotômica muito clara. Então, aqui no Brasil, a consciência dessa juventude sobre as pautas progressistas deixou um monte de gente de fora da conversa. E não só porque não pertencem, mas porque qualquer tentativa de engajamento com esses temas foi bloqueado sob o argumento do lugar de fala. Quer dizer, eu sou homem branco cis hétero, eu não posso falar sobre coisas que não me dizem respeito, né? E aí, o que aconteceu nesse processo? A minha sensação, muito a partir também da experiência americana. Todas as pessoas que ficaram de fora começaram a precisar, a demandar, como atores políticos, né, que estão chegando na vida política, começaram a demandar uma narrativa que fizesse sentido para eles. Uma narrativa unificadora, digamos. E o Bolsonaro, ele consegue justamente capturar essa maioria ressentida e meio deslocada. O Trump também, né? O Trump fez isso muito bem, aliás. Porque o que acontece? Eu estava dando essa aula ontem. O Bolsonaro, tem um vídeo dele, que foi o vídeo pelo qual eu conheci mais a fundo. Eu já acompanhava, mas um dia o meu sogro me mandou um vídeo do Bolsonaro, de 2014, ninguém falava de Bolsonaro, em que o Bolsonaro faz um discurso de 6 minutos. Ele foi candidato à presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E aí, obviamente, os jornalistas ficaram em polvorosa, foram lá querer saber o porquê que ele queria aquilo. E ele, muito esperto, então ele aproveitou aqueles 6 minutos para fazer o palanque dele. E é um discurso muito complicado, porque ele o tempo inteiro opõe minorias àquilo que supostamente ele estaria representando, a maioria. Então o jogo é sempre esse, minoria versus maioria. E dentro da categoria de minorias ele coloca gays, negros, pedófilos, estupradores, bandidos, feministas, ateus. Então, o que acontece? Ele intencionalmente, os alunos até me perguntaram, professor, você acha que o Bolsonaro pensou naquilo tudo e tal? Eu não sei, eu acho que não, ele é muito espontâneo também, ele fala muita bobagem espontaneamente. Agora, na cabeça dele isso tem um sentido que foi interpretado, né? Que foi passado interpretado. Então, ele vai misturar grupos de minorias diferentes, sob o mesmo critério de minoria, e se opor a todas essas minorias com o discurso da maioria. Então, dizendo, só porque um homossexual, aí tem toda aquela história, né? Só porque um homossexual é homossexual, ele se sente no direito de exigir privilégios. Quer dizer, ou outra fala dele, se eu for presidente eu vou ser daltônico, para mim não vai ter diferença de cor entre o preto e o branco no Brasil. E, de novo, na superfície esse discurso pega. Porque é um discurso de senso comum, um discurso de fácil digestão, e um discurso que, para a maioria das pessoas que não pertence a esses grupos e não entende que, no fundo, cota é para corrigir um problema histórico profundo, estrutural, que feminismo é para corrigir uma questão estrutural das sociedades, e como as pessoas são muito individualizadas, elas pensam muito de maneira
individual e a partir da experiência individual, elas acabam comprando esse discurso do Bolsonaro. Tem uma amiga minha, pesquisadora, Letícia Cesarino, que ela tem um termo maravilhoso, que é a epistemologia. Uau! Que em inglês também serve, né? A epistemology, que é essa ideia de que a gente olha para a realidade, muitas vezes, a partir da nossa própria experiência pessoal e se esquece de que existe uma estrutura social, de que existem coletividades, de que existem grupos. Então, por exemplo, eu já ouvi coisas do tipo, não tem racismo no Brasil, como é que o Pelé chegou lá? Né? Não tem machismo no Brasil, porque eu tenho uma chefe mulher, ou eu tenho professoras mulheres na faculdade. Quer dizer, essa relação, essa referência, ela não faz sentido algum do ponto de vista estatístico, sociológico, ou que valha, mas ela no senso comum pega. Então eu acho que o jovem que não pertence a nenhum desses grupos identitários que foram se formando nessa geração, ele vai se seduzir, se deixar seduzir por esse discurso do Bolsonaro, ao ponto que ser de direita no Brasil, acho que tem significados entre as gerações que são diferentes, acho que para os nossos pais talvez seja um significado um pouco mais de nostalgia, do tipo meus tempos, de adolescência. Outro dia eu brinquei com um parente mais velho, eu falei, cara, você não tem saudade da ditadura, você tem saudade da sua adolescência. É diferente, eu acho que vocês não tem nada a ver com a ditadura, é você com 16 anos. E no caso do jovem, eu acho que o jovem entendeu que se ele não pode participar dos grupos minoritários que estão ali sendo articulados, ele pode participar desse grupo majoritário e, mais importante, ele pode aspirar à liderança desse grupo. Então a gente vê vários jovens hoje emulando, Gabi, é um negócio assim surreal, eu acompanho esses caras de perto, emulando o modo, o carisma do Olavo de Carvalho, emulando o jeitão do Bolsonaro, querendo subir em palanquinho de manifestação para o Bolsonaro para poder se destacar, porque esse jovem que chega no topo de um certo movimento bolsonarista muito cedo, com 20 e poucos anos, essa pessoa está se cacifando para ser o líder do futuro. E para poder, assim como o Bolsonaro, arvorar-se em falar em nome da maioria. E a pessoa se esquece que a democracia, e essa é a aula 1 de ciência política que eu dou aqui, democracia não é o governo da maioria. Democracia é um governo eleito pela maioria, porque essa é a regra do jogo, mas ele tem que ser pensado para todo mundo. Porque senão, como já diria Aristóteles, como já disseram os federalistas, senão vira tirania da maioria. Né? E o Brasil está caminhando para uma situação de tirania da maioria justamente por essa lógica, porque para o Bolsonaro, todo mundo que não for parte dessa maioria, que na cabeça dele é Deus, pátria, família e liberdade, ou seja, que quem não acreditar piamente nesses 4 pilares ideológicos dele, nem sequer merece ser brasileiro. Um negócio super complicado, porque ele fala isso abertamente até hoje, ele muda um pouco o registro, mas a essência da fala é a seguinte: minorias têm que se curvar às maiorias. Minorias têm que respeitar as maiorias. Minorias têm que se adaptar. Bom, mas o que é um homossexual se adaptar a uma sociedade homofóbica? Ele deixar de ser homossexual? Ele aceitar a violência contra a orientação dele? Quer dizer, é muito doido, né? Pensar o que significa isso. Alguém que pertence a uma religião afro-brasileira, o que significa se curvar à maioria? Rezar o Pai Nosso? Deixar que seu tempo seja destruído por uma milícia evangélica lá no Rio? Quer dizer, existem questões muito complicadas aí, que partem, eu diria, de um conceito majoritarianista, não sei se essa palavra existe, mas um conceito majoritarista de democracia, que não é o conceito de democracia liberal com o qual a gente deveria estar lidando. Né? E é por isso que quando a gente fala assim, a gente cria essa dicotomia, Bolsonaro versus democracia, tem muito apoiador do Bolsonaro que vai dizer, não, mas o que eu entendo por democracia é exatamente o que o Bolsonaro faz. Defender os interesses do povo de bem, defender os interesses dos brasileiros que são cristãos, defender o interesse da maioria, né? Então, eu acho que isso, no fim, a gente acaba caindo numa disputa sobre o próprio conceito de democracia, né?
Nossa, mas olha, vou te falar que esses últimos 2, 3 minutos aqui dessa explicação, eu acho que eu já vou falar pro Fábio que me ajuda a editar, pra gente já pegar esse pedaço e a gente tem que divulgar, porque que ponto gigante esse de entender essa tirania da maioria dessa maneira, entender o que significa você falar que os outros têm que se curvar e que não. Isso é muito poderoso. Nossa, que super ponto. Eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas eu queria fazer mais uma pergunta nesse último ponto aí também, essa questão da religião. E isso é uma das coisas que eu sempre me preocupo muito aqui nos Estados Unidos, né? Porque eu sempre falo no meu Instagram para todo mundo, eu vou lutar até meu último suspiro para que você possa falar o que você quiser e exercer a religião que você quiser. Mas isso nunca pode ser, né, visto como você pode impor seus valores religiosos a mim. Eu tenho absoluto pavor disso, né? De valores religiosos serem impostos em outros. E eu vejo um movimento forte aí no Brasil do voto cristão, né? Do voto disso. Eu tenho muito, muito, muito pavor a isso. E isso é algo, não imagino que seja novo. Mas como que no contexto aí brasileiro isso ganha força? Olha, eu acho que o fenômeno americano ele tem muito a nos ensinar sobre o que está acontecendo no Brasil. São diferentes, né? Mas tem um conceito, que é um conceito com o qual eu trabalho muito, de um sociólogo americano chamado Mark Jugendsmeyer, que é o conceito de nacionalismo religioso. E ele vai dizer o seguinte, ele na verdade, é uma reflexão que ele faz ali ao fim da Guerra Fria, e o argumento dele era o seguinte, com o fim da Guerra Fria e terminada essa disputa ideológica, capitalismo, socialismo, que guiava os países e as pessoas na Guerra Fria, vai estar todo mundo em busca de uma nova identidade, ou de construir uma nova forma de se sentir parte de alguma coisa. Samuel Huntington escreveu sobre o Clash of Civilizations, né, o choque de civilizações, que era basicamente essa ideia de misturar cultura e religião. O Jugendsmeyer vai na mesma linha, com mais refinamento sociológico, porque ele é sociólogo, e ele dizendo, olha, a gente começa a ver a religião como sendo o porto seguro natural de quem perdeu o anteparo ideológico da Guerra Fria. As pessoas se envolviam muito, elas se sentiam parte de uma comunidade muito a partir de uma certa disputa ideológica, e agora a religião vai ser o refúgio dessas pessoas. Pois bem, quando ele pensa no conceito, ele estava pensando em Sri Lanka, Myanmar, ele estava falando de expressões de nacionalismo religioso que envolvem essa fusão do pertencer à nação ao pertencer a uma fé. Ele estava pensando em países periféricos. Tanto que a tese dele nem ganhou muita força, as pessoas não debateram isso muito. Foi 20 anos de um vazio na literatura, porque, né, a gente achava que o mundo ocidental estava indo a rumo, vamos dizer, inexorável a caminho do Estado laico, cosmopolita, multicultural. E a gente vê o backlash acontecer de 2008 para cá de maneira muito clara. Tem a ver com uma questão econômica, tem a ver com uma questão identitária que vai aparecer também nessa discussão. E a religião acaba sendo o amálgama, em muitas sociedades, dessa maioria deslocada, dessa maioria que não é LGBT, não é feminista, não é de uma raça ou etnia minoritária. Então, ela encontra na religião o seu ponto de contato com as outras pessoas que também pertencem a esse grande grupo de uma certa maioria silenciosa. O estudo de nacionalismo religioso hoje nos Estados Unidos, ele já está mais consolidado. Tem 2 professores, sociólogos também, o Andrew Whitehead e o Samuel Perry, que escreveram, aliás, até um trocadilho, né? Taking America Back for God, e que fala justamente sobre como que o conceito de América hoje, América, Estados Unidos da América, está em disputa. E a disputa fundamental dentre aqueles que acham, que têm convicção que os Estados Unidos são uma nação criada por Deus e cujos valores e princípios devem ser guiados pela Bíblia, e aqueles que acham que os Estados Unidos são um melting pot cultural, secular, que o mais importante dos Estados Unidos é a república e não o seu fundamento cristão. E eles fizeram um survey gigantesco, e nesse survey descobriram que metade dos Estados Unidos tem alguma afinidade com a tese de que os Estados Unidos são uma nação cristã e que devem se pautar minimamente por valores cristãos.
não necessariamente por leis cristãs, então não é uma sharia bíblica, mas por uma moral cristã que está, vamos dizer, na base da sociedade. Eu não tenho braço, infelizmente, como pesquisador, de fazer esse survey aqui no Brasil sozinho. Mas seria incrível. Que no Brasil também se começou a construir uma ideia parecida. Que eu tenho a impressão, Gabi, que é minoritária ainda, ou pelo menos que não é uma maioria esmagadora, porque o Brasil ele tem uma tradição que é meio ambígua. A gente é um país católico, predominantemente católico. E um país cuja história da igreja é uma história muito, muito de baixo para cima, porque a igreja... Bom, a gente estava muito longe do Vaticano, né? Então, desde que o Brasil foi colonizado por Portugal, o catolicismo aqui ele foi difundido por jesuítas, né, pelas missões e etc. Mas ele se espraiou para dentro do Brasil de maneira muito, muito popular. Então, quando a gente fala, por exemplo, a expressão que aqui no Brasil a gente repete todo dia, de sincretismo religioso, é um pouco isso, né? O católico brasileiro, ele vai no terreiro de Umbanda, ele acredita um pouquinho em espiritismo, ele vai fazer simpatia, né? Você tem uma coisa de mesmo quem não é católico, faz o sinal da cruz. Você tem um monte de coisas no Brasil que falam sobre uma certa diluição da fé original. Lembrando que o catolicismo é uma religião muito vertical, é muito hierárquica. Né, o católico ele tem que ser católico seguindo estritamente o que manda a igreja. A gente não, a gente é um catolicismo meio popular, meio misturado, né? E isso talvez impeça que qualquer tipo de leitura fundamentalista sobre a religião no Brasil ganhe muita força. Tá. Agora, o que acontece? Em 1980, o Brasil tinha 8% de evangélicos. Hoje, a gente não tem censo ainda, mas há expectativas de que a gente tenha em torno de 30% de evangélicos. E os evangélicos têm uma visão teológica e uma prática religiosa do dia a dia que é diferente do católico mambembe, popular, né? Do católico médio que não vai à igreja, que tem essa visão um pouco mais mística, esotérica do catolicismo. Então, isso pode estar demarcando uma transformação importante do Brasil, em que o cristianismo passa a ser visto como uma coisa mais rígida, mais fundamentalista, se a gente quiser. Mas é um processo que ainda demora muito para se concretizar, até porque dentro do próprio mundo evangélico existem muitas brigas internas, disputas teológicas, disputas até, sabe, por fiéis. Você tem uma competição muito grande, né? Bom, o protestantismo ele tem um fundamento liberal ali, né? Então, eles competem entre si. Então, eu acho que a gente ainda está num momento de transição religiosa no Brasil, cujo fim a gente não sabe onde vai dar, mas que é muito diferente dos Estados Unidos, que já meio que nasceram uma nação evangélica, né, com todas as suas variedades, e que o catolicismo entrou por bolsões muito particulares, os irlandeses, os italianos, bastante tempo depois, os latinos vindos da fronteira têm um outro tipo de catolicismo, que é mais parecido com o brasileiro. Então, eu sinto que os Estados Unidos vamos dizer, um modelo mais bem acabado de um tipo de nacionalismo religioso que o Brasil ainda não tem. Tá. Mas que o Bolsonaro, com certeza, pelo menos como parte do projeto dele de poder, todos temos, né? O Bolsonaro, ele usa isso de maneira muito sistemática. Então, quando ele fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o Brasil é um país cristão e as minorias têm que se curvar, quando ele fala que aqui no Brasil ele é o único presidente que acredita em Deus, quando a Michelle Bolsonaro fala num culto, comício, que o marido dela é presidente, mas o verdadeiro presidente do Brasil é Jesus Cristo, quando o Bolsonaro se compara com Jesus e usa o nome do meio dele, Messias, né, para reforçar essa narrativa. Então, assim, eu acho que it's happening, sabe? Assim, de alguma forma, essas coisas estão acontecendo. Agora, é um processo ainda muito lento para que a gente possa dizer que no Brasil existe sabe, que o Brasil tem risco de virar um Afeganistão, sabe, cristão. Não acho que é disso que se trata. Mas agora, como todo movimento político, e nós como testemunhas de qualquer transição política, a gente tem que ficar alerta. Alerta para não subestimar o movimento, para não desumanizar quem faz parte dessa corrente. Uma das coisas que mais me irrita no Brasil é a famosa crentefobia, porque tem,
sobretudo em classes altas. A gente olha muitas vezes para o evangélico no Brasil como se fosse uma pessoa ignorante ou coisa do tipo, e não é verdade. Quer dizer, então acho que tem aí toda uma construção que é acadêmica, que é, vamos dizer, cidadã, que é política, para poder entender que transição é essa e poder conduzir essa transição para dentro das margens da própria democracia. Porque eu tenho certeza absoluta que tem pastores e tem fiéis evangélicos, hoje são quase 60 milhões de brasileiros, super comprometidos com valores democráticos, mas que talvez não tenham, às vezes, coragem ou, às vezes, não tenham nem energia para participar do debate político, que é dominado por um tipo de pastor, um tipo de igreja, um tipo de discurso, que às vezes não tem nada a ver com os outros. Então é importante que a gente saiba entender essas diferenças e eu acho que no Brasil ainda tem muita resistência a isso. Às vezes eu posto esse tipo de coisa, né, gente? Vamos olhar para a complexidade lá no Twitter. Complexidade, você sabe, é papo de acadêmico, mas vamos olhar para a complexidade, vamos olhar para as coisas né, de uma abordagem um pouco mais ponderada e tal. Nossa, o que eu levo de pancada, até de gente de esquerda. Ninguém gosta. Não, o pessoal não gosta. Toda evangélica é do demônio. Como assim? Cara, 60 milhões de pessoas, nem que você quisesse. Não é possível. Não cabe no inferno. Quer dizer, não adianta. Mas as pessoas. É isso, igual todo bolsonarista é fascista. Gente, não é assim que funciona. Né? Agora, enquanto a gente, como cidadão, permitir que as pessoas sejam capturadas pelo discurso fascista, porque elas não encontram nenhum tipo de acolhimento do outro lado, pronto, aí a fórmula para o desastre está colocada. Né? Em vários lugares do mundo está acontecendo, infelizmente. Agora, para a gente terminar, gente, eu tô assim, juro, incrível, incrível. E a gente vai falar várias coisas offline aqui, que eu já tô pensando em vários projetos, tá? Hashtag projetos. Mas qual que é a previsão para as eleições? O que você acha? Você quer falar ou você prefere não fazer o lance da Isto É? Acho que com todo o banho de ceticismo que eu tomei nessa vida, eu preciso falar. Eu acho que o Lula vai ganhar a eleição. Não será uma eleição fácil. Eu acho muito difícil que haja vitória no primeiro turno. O Lula nunca ganhou no primeiro turno, nem no auge da sua popularidade. Né? E eu acho que o momento talvez mais difícil da nossa história democrática recente vai ser exatamente o mês que separa o primeiro do segundo turno. Por quê? Porque existem várias razões pelas quais o Bolsonaro gostaria de atrapalhar o processo eleitoral. Primeiro, porque ele já plantou a narrativa da fraude. Segundo, porque a narrativa de fraude o beneficia diretamente. Terceiro, porque ele tem uma militância muito aguerrida e violenta, por vezes, e que ele precisa mobilizá-la de alguma forma. E eu acho que a militância, mesmo que ele fale, eu vou sair, perdi, tudo bem, vou embora. Acho que parte da militância não aceitaria numa boa essa decisão. E, sobretudo, porque existe um jeito. Eu andei pensando muito nisso, Gabi, porque é isso. Eu prefiro ser o profeta do desastre do que também achar que está tudo bem. Existe um jeito dentro da democracia de o Bolsonaro virar o jogo da eleição, sem dar golpe nem nada. É criar tanta confusão, não ele, né, mas a militância, etc. É criar tanta confusão entre o primeiro e o segundo turno que o TSE vai ser obrigado a postergar a eleição para em algum momento do ano que vem ou no final desse ano. A pandemia a gente já postergou, né, a eleição municipal, que era para ser em outubro, virou novembro. Porque o que acontece? Não tem forma melhor de desmobilizar as pessoas a votar do que ficar jogando calendário eleitoral para dias que você não sabe mais quais são, todo mundo para de fazer campanha, você já muda completamente o cenário. Então, assim, uma eventual confusão nas ruas que possa conduzir a um estado de emergência excepcional, mesmo que isso não represente um golpe no sentido clássico, isso pode jogar as eleições para algum momento do futuro em que o Bolsonaro vença por WO, certo? Em que o Bolsonaro consiga mobilizar, porque a militância dele é super mobilizada, ele consiga mobilizar as pessoas a votar, ao passo que quem votaria no Lula, na maioria, está muito menos engajado e muito menos interessado em seguir, né, com esse voto e etc., num cenário de incerteza. Então, eu acho que isso pode se virar contra todos que estão preocupados com a democracia.
É claro, esse é um Uau, cenário nunca nem extremo, tinha pensado. não Tá. tem, não acho que seja o mais provável. Eu acho que o Bolsonaro vai choramingar se perder, mas isso não vai impedi-lo de sair. Mas eu acho que existe um risco aí de uma tentativa de violar as regras do jogo em algum momento. E enfim, me preocupa porque é isso. Se as instituições americanas são muito mais fortes que a nossa, passaram um aperto no dia 6 de janeiro do ano passado, Nossa Senhora. imagina aqui. Não, e como você falou, né, vira uma mancha, porque mesmo a gente sabendo que não houve fraude aqui nos Estados Unidos e tudo isso, você carrega para sempre uma mancha no que aconteceu e planta umas incertezas que não são reais, mas planta, né, na cabeça das pessoas, porque a gente vai vivendo da memória. E que eu acho super perigoso também, né, de como essa história passa a ser contada no futuro, dependendo de Exato. quem tem o poder de contar a história. Exato. Então, mas olha, amei nossa conversa, fantástico. Nossa, que incrível. Seus alunos devem te adorar. Devem ser aulas fantásticas, super atuais e necessárias. Que trabalho para, né? Que trabalho incrível, não só do ponto de vista do conteúdo, mas é um trabalho pedagógico muito importante, né? Para que a gente se sinta cada vez mais parte e integrados à discussão, ao invés de se sentir à margem e aí, né, ser seduzido por essas narrativas aí mais complicadas. Então eu fico muito, muito, muito feliz. Gabi, obrigado pelo convite, é um prazer. É difícil o trabalho que a gente faz, mas também é necessário. A gente sabe que se a gente não ocupa esse espaço, outros ocuparão. Tanto melhor que a gente faça isso desde o começo. Né? Um pouco melhor, mas adorei. Super obrigada. Obrigado pelo convite, Gabi. Então, pessoal, essa foi a minha conversa com o Guilherme Casarões, que eu amei. Como vocês podem ver, eu me empolgo muito durante a nossa conversa. E uma das coisas que eu aprendi com ele nessa sessão aí de conversa foi essa ideia de maiorias e minorias e as dinâmicas potencialmente aí super complicadas e tirânicas, né, que podem acontecer. Então, eu fiquei refletindo aí em alguns pontos que ele falou. Espero que vocês tenham gostado, eu sou super agradecida, eu amei demais essa conversa. Como sempre, vão lá no nosso e-mail, né? Mandem pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com ou sigam a gente lá no Instagram. Eu sei que eu fiquei aí umas semanas sem aparecer, tô tentando voltar aos poucos, mas tô com os meus horários bem complicados. Espero que vocês continuem aí ouvindo e sempre mandando sugestões, tá bom, pessoal? Super obrigada, fiquem bem. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.